E aí, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma edição do Fato Econômico está no ar. Hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro. Hoje é especial, né? Hoje, sexta-feira, é dia da gente receber convidados aqui. E hoje voltamos a receber o nosso convidado, já que tem uma cadeira especial aqui no nosso programa, o professor, doutor, economista, Tiago Dalla Corte. E aí, Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Agora com a ilustre presença do Moisés, que é isso? Você estava me evitando, né, na bancada, eu sei. Eu acho que era isso. Mas agora já estou de volta também, estamos juntos aí, né? E aí, Lucas? E aí, André? Tudo certo? Tudo jóia? Então, nosso assunto de hoje, né, é onde a gente, né, pode fazer bons investimentos num momento de crise financeira, né? E isso acontece de forma muito comum, né? A gente viver crises financeiras no Brasil. Não seria o ideal, mas atualmente é assim que acontece. Então, a gente vai buscar hoje, né, conversar com o Tiago sobre esse assunto, né? Quando tem crise econômico-financeira, que tipos de investimentos, como é que a gente pode se organizar para fazer bons investimentos? Eu acho que é um tema bem interessante. E, Tiago, e também André e Lucas, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de fazer uma introdução com um esclarecimento, né? A gente, como economista, tem uma responsabilidade, né, de trazer esclarecimentos para a população que às vezes não está acostumada todo dia a ouvir falar sobre o assunto, às vezes ouve numa situação de informações, outras pessoas têm uma opinião sobre o assunto, outras têm uma opinião contrária, e a nossa responsabilidade, né, é de trazer aqui o que diz a economia, né, qual é que é a visão econômica sobre o assunto. E é justamente essa pergunta que eu queria começar a nossa discussão e a nossa conversa de hoje, né, antes de falar sobre onde investir dinheiro em tempos de crise, é a importância, gostaria de a gente comentar sobre isso, da importância do mercado financeiro para a economia e também da B3, né, a Bolsa Brasileira. Então, eu gostaria já de passar aí para o Tiago, né, para saber dele qual é que é o ponto de vista dele sobre essa importância, né, do mercado financeiro e da B3, Tiago. Opa, legal, obrigado, Moisés, obrigado aos ouvintes aí que estão nos acompanhando. Pessoal, eu acho que, e o Moisés acho que lembrou isso muito bem quando a gente estava, né, conversando aqui nos bastidores, como essa questão do mercado financeiro está sendo demonizada, né? Que o mercado financeiro é um agente muito arrojado, é um agente muito egoísta, é um agente muito ganancioso, enfim, são vários os adjetivos, digamos assim, que o mercado financeiro ele está recebendo. Só aí, na verdade, ele é só um instrumento, né? Como é que a gente pode tentar assim simplificar uma compreensão dele, tá? O mercado financeiro, ele é uma ponte que vai ligar o agente superavitário, então nós somos agentes econômicos, nós podemos ser superavitários ou deficitários. Superavitário, pessoal, eu gasto menos daquilo que eu ganho e consigo formar poupança. Então eu gero um excedente. E por outro lado, tem um agente que é deficitário, que precisa desse recurso para tirar uma ideia, para tirar um projeto do papel, enfim. E veja bem, ser um agente deficitário, a gente não deve entender isso como algo pejorativo. As maiores empresas do mundo, os maiores empresários do mundo, eles são agentes deficitários. Eles vão até o mercado financeiro, pegam recurso desses agentes superavitários para tirar do papel suas ideias, suas empresas, seus produtos, seus negócios, seus serviços, enfim. E tanto é que existe uma ala aí né, dentro da própria economista, de economistas, que defendem que a maior invenção da história da humanidade foi o crédito. Crédito que vem do latim credo, que significa acreditar, né? Eu acredito que a contraparte a qual estou fazendo o negócio vai honrar seu compromisso. Eu acredito, né, para quem me emprestei o dinheiro, que ele vai me pagar esse dinheiro de volta, mais os juros ao longo do tempo, né? Quanto maior for essa credibilidade, quanto maior for a confiança, mais rápida a engrenagem da economia vai funcionar. Tanto é que as economias mais desenvolvidas, elas têm os mercados financeiros mais desenvolvidos. Então, é algo muito simples, tá, pessoal? É só uma ponte que vai ligar essas duas pessoas. Porque você imagina um empresário que tem uma ideia, tem uma energia e tem uma propensão a correr riscos. Esses são os agentes que transformam os mercados, que transformam as economias.
Naturalmente, as pessoas têm perfis diferentes e você vai naturalmente achar essas pessoas que têm essa propensão. E o cara quer empreender, só que ele não tem acesso ao recurso. Se não existisse o mercado financeiro, essa indústria que ele gostaria de montar não existiria, né? Então, se não existisse o mercado financeiro, pessoal, os europeus não teriam atravessado o oceano para chegar na América, né? Porque afinal de contas custou, né, para as sociedades ali da Península Ibérica mais do que custou para a sociedade americana, né? O programa espacial, as grandes navegações custaram muito mais para espanhóis e portugueses. E você não tinha um grupo de pessoas específico que teria esse recurso, você precisou financiar isso com instituições. Então, a própria história por trás de toda a história do mundo é uma história econômica, é uma história financeira, né? Então, o mercado financeiro é isso, é uma ferramenta, é que nem se a gente estivesse aqui demonizando, né, o martelo, o serrote e por aí vai, né? É esse o ponto, sabe, Moisés? Então, é algo muito simples e o mercado ele acaba só refletindo o estado de espírito das pessoas em estar propensas a investir numa determinada economia, num determinado produto, num determinado mercado ou não. E o que tem acontecido com o Brasil, principalmente nesse ano de 2024, mostrando que as pessoas que podem financiar o mercado financeiro, que podem colocar o dinheiro a risco, estão preferindo outros mercados do que o mercado brasileiro. Aí por uma série de questões, mas acredito eu assim que a principal é que eles estão perdendo a confiança de que podem ter retornos seguros no Brasil. Então esses retornos eles ficam cada vez mais arriscados de serem obtidos e estão buscando oportunidades de outro lugar. Então aquela velha brincadeira, né? Você aperta um botão, o dinheiro vai do Brasil para o Japão. É isso que está acontecendo. Outra coisa que eu queria discutir também é porque, assim, a gente percebe um pragmatismo muito grande, né, dentro do mercado financeiro. Ou seja, as decisões são tomadas com base, com embasamento, principalmente com base em dados, com base no histórico, enfim, né? E isso faz com que o pragmatismo impere dentro do mercado financeiro. E isso também, às vezes, faz com que a gente, né, perceba, ouça, né, alguns comentários em relação às pessoas que tomam decisões com base nesses dados. Por exemplo, a gente teve agora uma informação que foi na semana retrasada, quando foi feito ali a divulgação, né, né, a divulgação antecipada do pacote econômico, desculpa, o pacote de corte de gastos do governo, e, ao mesmo tempo, o ministro da Fazenda, ele divulgou que ia ter um reajuste na tabela do imposto de renda e a isenção ia passar lá para R$ 5.000. E esse reajuste ele é esperado há muito tempo no mercado, né? Só que daí, né, o próprio fato do reajuste, desse reajuste da tabela do imposto de renda e a isenção, a gente sabe que é muito positiva para a economia. Só que o mercado financeiro não viu assim. E muita gente estranhou o mercado por não ver, né, assim, dessa forma, algo que é positivo para a economia, que vai aumentar a renda das pessoas. E a gente explicou aqui no nosso programa, né, o que acontecia. Mas eu citei esse caso só para dar um exemplo, né, de que existe um pragmatismo no mercado financeiro. E como é que a gente pode explicar, né, para quem não está acostumado no dia a dia, o porquê do pragmatismo do mercado financeiro e como que isso beneficia também a economia? Acho que o André também pode falar um pouco, né, que a gente gosta de falar muito de dados, né, André? E os dados são importantes para a gente tomar decisões. Inclusive, alguns dias atrás, a gente conversou com um ex-colega nosso, que está lá no Banco Central Europeu, e ele disse, por exemplo, que o Banco Central Europeu só toma decisões com base em dados. O Banco Central Brasileiro também. Essas informações é que fazem com que que o mercado financeiro, ele tome decisões de forma muito pragmática. Vocês acham que é demais, que está correto, que é um preciosismo no mercado? O que vocês acham? Vamos lá, Thiago, fala primeiro. Nós temos, assim, duas teorias, digamos assim, que se contrapõem no mercado, né? Na sociedade, enfim. Nós temos a teoria lá do homem econômico, então que ele é um homem racional, que ele sempre vai pesar
todos os custos das suas tomadas de decisões, e não só o custo contábil, tá? Mas também o custo econômico. E o mercado financeiro, eu acho que ele é onde as pessoas que trabalham por trás disso, em fundos de investimento, em bancos, enfim, que têm uma responsabilidade muito grande a respeito da movimentação desses recursos financeiros, eles precisam estar muito bem embasados para tomar decisão. Então, a própria ciência econômica, né? Se a gente for pegar lá o livro, página 3, o André vai lembrar lá, é o PINDIC, né? Microeconomia, lá, página 3, vai dizer lá, economia. É a ciência que estuda a alocação dos recursos escassos frente às necessidades que são ilimitadas. Então, basicamente, é uma ciência que estuda essa tomada de decisão, né? E a gente sabe como é difícil tomar decisões ao longo do tempo, quantas decisões nós tomamos ao longo do dia, enfim, e a questão do custo econômico ela precisa ser considerada, tá? Para mostrar como essas planilhas, esses modelos, isso tudo, pessoal, é muito relevante. Imagina, por exemplo, o caso do senhor Lucas aqui presente com a gente, né? O senhor Lucas postou nas últimas 2 semanas ali no seu Instagram várias fotos com a namorada, enfim, né? Alto astral, enfim, e provavelmente o Lucas seguindo, né, esse tipo de postagem, esse tipo de tratamento, ele vai caminhar para um casamento, né? E ele caminhando naturalmente para o casamento, a gente pode fazer uma pergunta aqui, né? Qual o custo do Lucas casar, né? Desculpa, qual é o nome da senhora, sua esposa, Lucas? Sua futura esposa? É Débora. Débora, né? Isso. Ou é melhor a gente pedir, né? Qual é o custo, né, da Débora, então, em casar com o senhor Piva, né? Olha, aí depende, né? Teríamos que incluir ela na conversa aí para ver para ela se é um custo ou se é um investimento. Que a primeira questão que a gente pode tentar abordar aqui, talvez que possa ser normal, é a gente pensar no custo financeiro. A gente vai custar lá, é uma festa de casamento, é um local para morar, é um veículo, é o orçamento que precisa ser construído para a família, enfim. A gente sempre vai tentar puxar dessa alcunha aqui, mais voltada ao financeiro, né? E aí vem a economia e mostra o seguinte, não, que vocês estão pensando dentro da esfera contábil, né? Um custo que o Lucas, que a Débora vai ter ao casar com o Lucas, é que ela não pode casar com mais ninguém, né? E é o mesmo custo do Lucas, né? Ele está abrindo mão de todas as outras possibilidades possíveis na vida dele. Então, é aquela história Custo do de filme ali, oportunidade. custo de oportunidade, que é aquela história do filme ali dos Vingadores, né? Dos multiversos. Então, assim, imaginem que todos nós temos infinitas possibilidades para a nossa vida, né? E aí nós aqui resolvemos estudar economia. Quando a gente lá atrás, na juventude, né, pô, vou estudar economia, decidimos fazer esse movimento, acabou a ideia do Moisés médico, do Moisés advogado, né, do Moisés programador, enfim, e aí vai, todos esses futuros, eles deixaram de existir, ou seja, quando a gente toma uma decisão, todos os outros futuros aí ao nosso redor, eles acabam morrendo. E no mercado financeiro a gente tem que tomar decisões, basicamente de alocação, pessoas são muitas por dia, né? Então, não que outras atividades vocês não tenham que tomar isso. Tomar decisão é algo muito sério e por isso que precisa ser muito bem embasado e muito bem fundamentado. Mas o mercado financeiro, como essas tomadas de decisões em cima de futuros patrimoniais de pessoas, as pessoas trabalham a sua vida inteira, separam uma parte do seu dinheiro, precisam aplicar isso pensando em usufruir desse dinheiro no futuro, para compensar uma renda que elas vão perder à medida que forem, né, saindo do mercado de trabalho, elas precisam compensar isso com uma renda não oriunda do trabalho, ela precisa estar muito bem fundamentada, né? A gente está trabalhando com o futuro das pessoas. Então, é tudo muito bem fundamentado para que essas decisões elas sejam, né, tomadas da maneira mais assertiva possível. E aí a economia acaba sendo o pano de chão, né, o pano de fundo, enfim, para que a gente consiga usar as ferramentas, mas aí não é só também economia, né? A gente precisa transitar na área entre economia, entre contabilidade, entre administração, em alguns casos temos que entrar na esfera do direito, no agronegócio, na questão de engenharia, então é numa fronteira entre várias ciências, né, que hoje reside esse processo de tomada de decisão, né, Moisés? Mas tentando ser conciso, é difícil, né, pessoal? Vocês tomar decisões, tanto é que os cargos nas empresas que são destinados às pessoas que tomam decisões são os que melhores remuneram, né?
Por quê? Porque você vem uma carga muito grande de responsabilidade aí. Você erra num cargo de gestão de uma empresa, você complica a sua vida, você complica a vida de todos os seus colaboradores, dos seus clientes, dos seus fornecedores, do próprio governo. Caramba, você complica a vida da cadeia produtiva ali. Então, pessoal, é difícil e tem uma responsabilidade muito grande, né? Daí que eu vejo que a ciência econômica, ela te dá esse ponto aí de suporte para tentar passar isso da melhor forma possível. Acho um complemento assim bem rápido que a gente pode fazer dessa fala do Bem, é Tiago. interessante, mas assim... Diga, André. Só um complemento assim dessa fala do Tiago que a gente pode fazer a ideia de você aprender com o passado, né? Então, se você tem um conjunto de dados no passado e esses dados no passado explicaram alguma coisa, esses dados do passado podem nos ajudar a fazer um estudo do presente e a fazer uma previsão do futuro, né? Eu acho que esse conjunto de dados, seja para qualquer coisa, né? Para um dentista, para um operador do mercado financeiro, para um gestor de controle de qualidade numa empresa, você ter um conjunto de dados e, em cima desses dados, fazer uma observação e fazer um planejamento, fazer uma previsão, isso vai te dar uma gama de informações assim, muito interessante. André e Thiago, só queria fazer um complemento aqui que eu tirei uma frase de uma monografia cujo autor desconhecido, que diz o seguinte, que um dado sem significado não passa de um número, mas o mesmo dado passa a ter sentido e se torna uma informação para justificar uma tomada de decisão quando é interpretado, né? Então, pensando nessa ótica, o que me vem à mente, tá? Que hoje dados a gente tem de monte, né, no mercado. Só que cabe a gente avaliar o que fazer com esses dados, como o André também comentou agora, utilizar os dados do passado para fazer previsões, né, e tomar decisões com base nisso. Só que o que a gente pode dizer? O dado ele não mente, né? Números não mentem, eles são exatos, é uma ciência exata. O problema é quando a gente começa... o problema é quando a gente... O problema é quando a gente começa a misturar. No caso, misturar, enfim, trazer para perto números, dados, né, e decisões de pessoas, que a gente justifica lá, como você comentou no início, né, Thiago, sobre o homem econômico racional, né? A gente supõe que todas as pessoas vão tomar decisões racionais, só que o detalhe é que nem todo mundo acaba tomando decisões conscientes, né? Tem uma frase que eu até comentei hoje numa reunião com um cliente, que, se eu não me engano, foi atribuída ao Warren Buffett, né? Que ele diz que o mercado ele é movido por ganância e medo, né? Então, quando você está com medo, às vezes você acaba se desfazendo de um ativo, né, por um impulso, não tomando uma decisão racional. Da mesma forma, você pode acabar comprando uma ação, um ativo, quando ele está em alta, por expectativa, não tomando também uma decisão racional, né? Então, esse que é uma linha tênue entre você avaliar dados e tomar decisões baseadas somente sobre eles, sem considerar um movimento de mercado, né? E aí, Lucas, complementando então, colocando a segunda força que vai atrapalhar não, né, que vai se opor a essa ideia do homem econômico, do homem racional, é a teoria da economia comportamental, que justamente vai começar a trazer essa questão dos vieses na tomada de decisão, o medo, Exatamente. a ganância, enfim, e isso começa a explicar, né, então, a volatilidade que o mercado tem e as incertezas que nós temos pela frente, né, como é que todo esse sentimento atrapalha, suja, viesa nessa tomada de decisão. E aí bate o que o André trouxe, né? Você precisa ter tudo bem planilhado, né? Tudo bem modelado, e você vai tomar a decisão sabendo que existe ainda um percentual de erro ali que você pode ter pela frente, né? Existem Exatamente. riscos que a gente controla e riscos que nós não controlamos. Mas fazendo tudo isso, utilizando todo esse arcabouço, esse ferramental, pessoal, já é difícil, né? Você imagina sem usar. E aí você pega, por exemplo, na economia brasileira. Tem aquele dado do Sebrae que mostra um percentual de empresas brasileiras que não chega ao segundo ano. Eu não atualizei esse dado, eu não tenho exato. Vocês têm ideia como é que ele está hoje, não? Qual é o percentual?
Porque eu já vi, é 70, é 50, é 60, não tenho... Deve estar por volta disso aí ainda, mas podemos pesquisar e a gente já traz isso atualizado aí. Porque, pessoal, olha como o nosso ambiente de empreendedorismo aqui, ele é agressivo demais, né? Então, nós temos uma economia na qual a gente não tem bons parâmetros de previsibilidade. E isso afeta, né, o planejamento de empresas, afinal de contas. Quem é que vai tirar dinheiro do bolso ou pegar dinheiro no mercado financeiro para criar uma empresa no Brasil, para recuperar o dinheiro em 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos, olhando essa imprevisibilidade que você não sabe se o governo vai honrar as suas contas, né, nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, enfim, você não tem ambiente para isso. Então, a economia boa, né, a macroeconomia boa é aquela macroeconomia chata, né? Você não pode ter que fazer um exercício desgraçado de torturar o dado para tentar entender qual vai ser a taxa de crescimento do país, do setor onde você está, os juros, inflação, câmbio, enfim, isso tem que ser muito chato. Quanto mais previsível e mais chato for, mais aquela economia vai atrair empresas e vai atrair né, os empresários, porque afinal de contas o cara consegue modelar, diz, pô, eu vou investir aqui e eu sei que em 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos eu tenho uma probabilidade maior de recuperar o meu dinheiro do que uma economia como a brasileira, né? Eu também gostaria de colaborar dizendo o seguinte, que as decisões que são tomadas, por exemplo, pelas empresas, elas também têm um impacto social. Porque, né, o Brasil, por exemplo, é um país que persegue, por exemplo, o pleno emprego. Hoje a gente está com um desemprego cada vez menor. E onde é que as pessoas vão buscar, então, a colocação, né, para ter o seu emprego, para ter a sua renda, justamente são nas empresas, né, no mercado de trabalho. E quem é que faz esse mercado de trabalho? Esse mercado é composto pelas empresas, né? Os empresários que tomam boas decisões, como tu acabou de falar ali, né, Thiago? Esses empresários, eles têm uma responsabilidade social muito grande. E aí é que eu queria fazer o link justamente com o mercado financeiro, né? Porque, por exemplo, as empresas, elas têm que buscar financiamento, às vezes, justamente para manter, né, não só a produção normal, mas também a massa salarial, também o nível de emprego. Então, se você for analisar mais a fundo e fazer um link com toda a cadeia, né, que está voltada aí para o mercado financeiro, a gente percebe que tem também, né, um elemento social bastante grande de as empresas terem no mercado financeiro, né, uma forma de buscar se financiar, né, a sua produção e manter, então, o nível de emprego e manter a sociedade dentro desses dados que são perseguidos, né, desses resultados, podemos dizer assim, que são perseguidos, justamente diminuindo o número de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Então, eu vejo como derivando, né, o lado social do mercado financeiro. Tiago, assim, ó, tenho 2 questionamentos para te fazer, assim, só para ouvir ter tua opinião. Nos anos 80, mais ou menos ali até final dos anos 90, mais ou menos, a gente teve bolsas de valores espalhados pelo Brasil inteiro. Né? Tinha a BVRJ ali perto do Porto, né? Tinha a Bovespa, depois com aquela evolução do Rio de Janeiro para outros setores, o mercado financeiro foi migrando para São Paulo, aí a BVRJ foi minguando, sumiu, né? A Bovespa cresceu, absorveu as outras e tornou a bolsa principal a nível de Brasil. Muito se diz no mercado financeiro e fora do mercado que o mercado financeiro ele é concentrado e pequeno. Concorda com isso? Sim, o mercado financeiro brasileiro ele é concentrado e eu não tenho assim o número atualizado aqui, né, mas eu acho que não passa de 5% da população brasileira que tem que é investidora, né? Então, claro que se nós olharmos para a situação de renda no Brasil, a situação de endividamento do Brasil, a macroeconomia brasileira, que o Moisés lembrou aqui das empresas brasileiras que têm uma responsabilidade social, mas morrem muito cedo, a gente olha
pessoal, para a economia brasileira, e o nosso mercado, ele reflete isso. Claro, André, que colocando outras perspectivas, tá? Vamos colocar agora o volume do agro na questão, assim, vamos trazer BMF para brincadeira, enfim, você coloca o Brasil entre as 8 maiores do mundo. Pô, aí fica interessante o negócio, né? O Brasil tem entre as 10 maiores economias e tal, enfim. Mas nós somos uma economia muito concentrada, né? Você pega pelos setores, né? Quanto o agronegócio representa da brincadeira aqui, um quarto da economia brasileira depende do agro, talvez 1/3 dos empregos ali dependam do agro, né? Nós somos ainda, o Brasil carece, assim, serviços, agro, exportação de produto primário, e as empresas elas não conseguem prosperar. E para o mercado também prosperar, você precisa que quem está te tomando crédito lá na ponta, o empresário, ele prospere, ele tenha sucesso, né? Porque muitas vezes o cara vem pedir recurso no mercado e diz, eu tenho uma ideia aqui para fazer negócio e tal, e o cara não passa nas métricas. E quando você pegou essa construção, né, financeira do Brasil, enfim, você pegou ali dos anos 80, se nós lembrarmos até os anos 70, pessoal, teve aquele filme lá, que é o nome dele lá, o Cidade de Deus, esse que tinha o Acerola e o... né, pessoal, até você vem dos anos 40, termina a Segunda Guerra Mundial, né? No meio da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil resolve apoiar os aliados, um dos efeitos determinantes foi que a gente tinha que construir uma siderúrgica aqui, né? Os americanos mandaram dinheiro, construir Volta Redonda, enfim, se eu não me engano, faz parte dos ativos lá da Companhia Siderúrgica Nacional hoje. Não tínhamos isso, né? Aí se pega aonde estavam os empresários brasileiros nos anos 40, nos anos 50, né? Não tinha ninguém, né? Você pegava lá Getúlio Vargas e ele disse, vamos empreender, vamos desenvolver o Brasil. Não temos siderúrgica. Consegui a siderúrgica. Pessoal, vamos lá. Pessoal, onde é que estão os administradores, os contadores, os economistas, os advogados, enfim e tal? Não tinha, né? Nós, provavelmente a nossa geração aqui é a primeira geração das nossas famílias que acessou o ensino superior, né? Então, o Brasil está tão no começo da formação dele que falta a racionalidade capitalista estar inserida, né, na sociedade para que venha o empreendedor ao natural, né? Então, você já tem na Europa, você já tem nos Estados Unidos, você tem instituições lá de ensino que são seculares, né? Aqui o boom de ensino e a expansão das universidades aqui, André, o senhor da Universidade de Passo Fundo aqui, você lembra, anos 50, 60, começou né, forma fundação, e vem, então, quer dizer, é tudo ali, e a maioria da população, pessoal, se eu não me engano, é toda do agro, até morava no campo, né? Só nós lembrarmos dos nossos avós, nossos pais, enfim, quantos irmãos tinham, estavam no agro, aí você começa a ter a mecanização da agricultura, e aí entra com o filme ali, o Cidade de Deus, né? Quando você começa a ter a mecanização tomando conta dos campos, você já não precisa tanto da mão de obra, tá no campo, e nos anos 70 começa a inverter, né? Você começa a ter mais pessoas agora migrando para cidades e saindo do campo. E o filme mostra isso, ele é aquele ambiente da urbanização desorganizada do Brasil, né? Do processo de formação das favelas, a violência ali e tal. Esse é o pano de fundo ali que está por trás do filme. Não foi nada planejado. Aí você pega o mercado financeiro também, onde é que estavam os bancos, né? Nos anos 40, 50, enfim e tal. Você tinha poucos grupos privados, tanto é que aí entra a ideia do Estado empreendedor, né? O Getúlio chegava lá e disse, vamos empreender, não tem a siderúrgica, eu consegui, e agora? O que a gente precisa? A energia, vamos pegar petróleo, ninguém vai fazer petróleo, então vem Petrobras. Telecomunicação, não tem ninguém vai fazer, então vem Telebrás. Aí começa aquela, né, não tem energia elétrica, vem Eletrobras, então vem o papel do Estado empreendedor, porque se falta, né, os empreendedores, e hoje a gente tem que passar o bastão, teoricamente, para o mercado, né, cada vez mais o mercado, e se pega os anos 80, André, o amigo vai lembrar lá, né, eu acho que o Lucas já não, né, mas Moisés, André, enfim, a gente lembra que foi um governo, né, que se fala, Thatcher, Reagan, enfim, reformuladores, e que fizeram com que os anos 80 fossem anos, assim, incríveis para uma economia global. Isso, diferente dos anos 70, você teve 2 choques do petróleo, você tinha juros nos Estados Unidos nos anos 70, nos níveis que a gente tem no Brasil hoje, né? Tem um filme lá, muito bom, por sinal, tá? Caças Fantasmas 1, né? Fica aqui de dica de filme do programa, né?
O pessoal vai montar lá o laboratório deles, enfim, e eles, eu acho que eles hipotecam a casa de um dos personagens lá, acho que é a casa do Ray, enfim, né? Hipotecam a casa dele e tem o Egon lá, que é todo cientista lá, aquele é realmente o cientista de todos, né? E eles estão saindo do banco e o Egon está fazendo as contas, ele diz, cara, você viu a taxa que você hipotecou teu imóvel? Você hipotecou, eu vou chutar aqui, mas não é muito longe disso, tá? Você hipotecou a 17% ao ano. Né? Só os juros dos primeiros 3 anos ele fez a conta aqui, vai dar o valor da tua casa. Então, você fez uma loucura, né? E era, tá? Então você pegou uma economia americana inflacionada, enfim, daí você vem os anos 80, você tem essa reforma que nós tentamos fazer com quem aqui, pessoal? Com Collor. Né? Tentou abrir a economia, dar um choque, enfim. Só que o Collor foi lá, né? O que a gente tem? Tem muito dinheiro e pouco produto. Pô, eu não consigo colocar mais produto no curto prazo, então eu vou tirar o dinheiro. Né, Zélia Cardoso, enfim, né, na economia lá. Isso foi em 92, se eu não me engano, né? Foi em 92, 90? 90? 90. E aí depois, 94, pessoal, 4 anos depois, então a gente já tem o Plano Real. Então, o Brasil é muito isso. Você tem algumas ideias mirabolantes que caminham muito lado de ideias muito boas. Nós temos um Dream Team, assim, um time dos sonhos de economia no Brasil. Pessoal, como é que a gente não tem um Meirelles de volta, assim, no governo, trabalhando aqui, né? Quem o Temer colocou lá, um Ilan Goldfein, você tem o presidente do Banco Central nosso aqui, ganhou 3 vezes como melhor presidente do Banco Central do mundo, né? Pô, a gente tem um timaço, só que esse timaço não tá fardado e não tá jogando, né? Aí isso foi demonizado, né? Isso aí, e você vê que tem uma qualidade muito boa. Então você olha assim, o pessoal às vezes posta no Instagram, enfim, lá, que você tinha lá o Ilan Goldfein, o Temer e o Meirelles. O pessoal diz, pô, que saudade desse trio de ataque, né? Por quê, pessoal? Porque é basicamente você utilizar a ciência e propostas que são construtivas, como foi o Plano Real lá atrás, né? André, lembra aí, eu não sei, vocês fazem vocês cuidam das finanças pessoais de vocês aí? Vocês têm a planilha de controle de gasto? Sim. Hoje aqui, ó, em média, tá? Sem grandes luxos, cortem os luxos aí de vocês. Quanto custa para vocês por dia para dizer só, estou vivo, estou existindo? Coloquem ali, né? Alimentação, moradia, higiene, vestuário, pacote de dados de internet, telefone, enfim. Vocês têm ideia quanto custa por dia só para dizer, estou aqui, sem grandes luxos? Tem, mas não posso dizer. Então vamos pensar assim, num comportamento médio, né? Na média, tirando das nossas pessoas, quanto será que custa para um brasileiro médio dizer, pô, estou aqui, estou existindo? Acho que alguma coisa por volta de 10 mil. Não, dia. Tentar ver dia? Dia. Não, tentar fazer dia. Só para dizer, dia eu preciso de tanto para dizer estou aqui. Tá, Vamos tu tá falando do mínimo necessário para a subsistência ou a média? Não, essa ideia do Moisés aqui, essa 60 reais, 50 reais, né? Para te dizer, ó, pessoal, eu tô aqui. O básico do básico. Básico do básico, tá? Qual era o salário mínimo, primeiro salário mínimo do real lá? Não eram 67 reais, alguma coisinha? Alguns centavinhos? Por aí. Então quer dizer que hoje, 2024, né? Então nós tivemos ali 2094, enfim, né? 30 anos depois ali da brincadeira, nós custamos um salário mínimo do Plano Real por dia só para dizer, estou aqui. É uma loucura. 64,79. Desculpa, né? R$64,79. 79 centavos. Caramba. Eis o efeito da desvalorização de uma moeda ao longo do tempo, né? E aí a gente pode achar, vamos investigar, vamos tentar trazer os culpados ou deixamos assim? Eu acho que deixa assim que é melhor. Isso que eu ia dizer, né? Quando tu falou, por exemplo, que a gente, que o André perguntou, né, que é muito concentrado o número de pessoas que, né, se preocupam talvez com isso, 5% talvez da população que acessa, e você acabou de dizer e explicar, né, nessa explicação toda, que era uma pergunta que eu tinha na minha mente. As pessoas estão ali porque querem ou porque a situação faz com que se estejam ali, entende? Então, tipo, fazendo essa análise histórica, essa análise
fria, mais com dados e consistência, a gente percebe que é uma situação em que se foi colocado, que faz com que hoje se tenha pouco acesso ainda aos recursos, digamos assim, que estão à disposição. Isso aí, falta o espírito, sabe? Mas falta o espírito, racionalidade capitalista, o espírito empreendedor. É tudo muito novo, né? São as primeiras gerações de empreendedores que nós estamos formando, e os países, Estados Unidos, principalmente Inglaterra, enfim, fizeram essa transição do Estado empreendedor cada vez mais, passando a bola para os empresários, né? E o Brasil não sei se fez isso, tá? Porque os dados que a gente viu aí, né, de empresas quebrando, enfim, é tudo muito concentrado ainda aqui. Então a dificuldade é maior. Vou propor outro raciocínio para a gente aqui. Vamos, quem sabe faz ao vivo aqui. Vamos supor que todos nós vamos ser sócios agora aqui de uma esmagadora de soja. A gente vai montar uma esmagadora de soja. Nós podemos montar essa esmagadora aqui num porto, pode ser aqui Porto de Paranaguá ou Porto de Rio Grande, ou podemos montar isso lá na China. Né? Então, de cada 100 sacas de soja que a gente exporta, 83 vão para a China. Podemos montar aqui, esmaga aqui, manda esmagadinho para lá, né? Óleo, farelo e tal, ou montamos lá. Aí a gente vai analisar, sei lá, alguma estrutura de custo, né? Onde será que a mão de obra ela é mais produtiva via, né, investimento e retorno? Será que é para nós avaliar Brasil ou China? Essa é a primeira pergunta que eu ia fazer, né? Quanto que vai custar a gente ter uma esmagadora aqui no Brasil e quanto vai custar ter uma esmagadora na China? Vamos, é isso que eu quero elencar. É isso aí. Custo, né? Vamos lá. E aí nós vamos pensar que, por exemplo, o custo da mão de obra lá, né, deve ser bem menor. E certamente lá vai ser muito mais rápido tu produzir lá. Talvez tenha acesso a mais tecnologia para montar uma esmagadora. Enfim, são várias variáveis aí, né? Mas como tu disse, quem sabe faz ao vivo. Vamos botar para funcionar a cabeça. Ô, Thiago, vamos supor a ideia de disponibilidade de mão de obra em número aliás, densidade populacional, né? Se nós falar de China, com certeza lá seria muito mais viável, pensando só isoladamente sobre isso. Eu acho que essa é a interpretação do mercado, tanto é que as grandes empresas estão lá, né? Então, pensando, mão de obra, pensando em produtividade, enfim, tudo 1-0 para a China, né? Vamos lá, questão de custo, energia elétrica. Perfeito. Outra coisa que eu ia levantar, custo de oportunidade com relação a capital, juros, tá? Mais especificamente falando. Então, 3-0, mão de obra, energia, tá. Beleza, vamos colocar assim, preço de compra do maquinário. 3-0. 3-0. Custo de logística. 4-0. Vamos lá, outra questão. Infraestrutura civil de construção. 5-0. Qual é mais avançada hoje? Vai ser goleada, vai ser quase Brasil e Alemanha isso daí. Isso aí. Olha, uma coisa que eu acho que o Brasil se sairia muito bem na frente hoje por questão de regulação. Produtividade, eu ia falar, tá? Produtividade e extensão para a produção da matéria-prima soja hoje, tá? Não, mas o raciocínio... Não, mas o raciocínio... Mas ia ser mais fácil a produção, a matéria-prima ia estar mais disponível para nós aqui no Brasil. Eu acho que o 7-1 fica por aí. Não, mas aqui, eu vou contestar esse 1, viu, Moisés? Olha só. Vai contestar ainda? Não, boa. Eu vou contestar. Vamos ver se eu consigo convencer vocês aqui. Porque qual é a ideia? O produto, tudo bem, vem do Brasil. A questão é que nós somos uma esmagadora. Ele vai parar na China, de alguma maneira. Ou ele vai chegar lá em natura e ser esmagado lá, ou vai chegar lá beneficiado, com a planta produtiva sendo feita aqui, né? Se nós, então, tivermos que tomar essa decisão, pessoal, a gente não é dono da matéria-prima, a gente vai comprar, ele vai chegar lá de algum jeito, ele chega lá de algum jeito e chega lá na grande maioria in natura, né? Pessoal, então eu acho, mas é que a gente conseguiria comprar soja lá muito bem, né? Cófico, Bung, Cargill, enfim, ele chega lá, né? É por isso que eu acho que não é 7-1, é 8-0, né? E isso explica o Brasil. Ainda mais você pensando hoje no nível de desvalorização da taxa de câmbio hoje, né? Se você for considerar e comprar a soja em dólar, né? Que hoje ela no mercado ela é negociada em dólar, né? Então você pensa, seria muito mais barato você importar lá do que você propriamente está produzindo, né?
Então, se nós, como grupo de empresários, né, nós decidiríamos o quê? Vamos montar a nossa planta na China. E, pessoal, é um raciocínio simplista, mas o que eu gostaria de concluir é o seguinte: enquanto nós não mudarmos esses itens para deixar o Brasil competitivo, frente a, tenho Estados Unidos, tenho Brasil, tenho Europa, tenho Brasil, tenho Índia, tenho Brasil, tenho China, tenho Brasil. Enquanto essa vantagem, né, comparativa não pender para o lado do Brasil, pessoal, eu não vejo grandes montas de recurso vindo para cá, né, as nossas capacidade industrial crescer, né? Se você pegar o volume da capacidade industrial do Brasil hoje, é a mesma da década de 70. Onde está o nosso parque industrial? Não é? Se você pegar lá, voltar um pouquinho, década de 60, 50, a gente vai pegar os livros de história e Juscelino Kubitschek inaugurando as fábricas de automóvel aqui, aquelas fotos dele abanando para a galera e tal. Pessoal, esse é o nosso parque industrial. Então, se não tem incentivo para virar esse jogo, né? Então o Brasil custa caro, o governo pesa muito, são 30 anos do Plano Real, e o Plano Real foi o que nos trouxe até essa melhora de qualidade de vida que nós tivemos aqui, né, porque trouxe um pouquinho de responsabilidade, mas a gente sempre está flertando em destruir essa pouca credibilidade que nós temos, né, e 2024 mostra isso. Né? Ô, Thiago, deixa eu vou contextualizar um negócio e fazer um questionamento. No Brasil, hoje, a questão de entrada de capital estrangeiro para você investir em, especificamente, capital produtivo, eu não sei se a gente tem esse dado hoje, se você tem conhecimento sobre isso, tá? Mas o contexto e o questionamento que eu ia fazer para vocês é o seguinte: é familiar para vocês o nome Francesco Matarazzo? Opa! Francesco Matarazzo foi o fundador do primeiro moinho, né, que foi aberto no Brasil, né? Isso foi lá por voltar pesquisando, que foi lá por volta do ano de 1900. Mas o que eu quero provocar com isso? Porque desde lá do princípio, investidores que trouxeram capital, que trouxeram ideias para dentro do Brasil foram imigrantes, né? Vieram de fora. Então a gente pensa hoje, qual que é a cultura que a gente tem aqui no Brasil de empreendedorismo? Claro que esse movimento que está acontecendo bastante agora, mas de onde veio isso, né? De onde veio essa vontade de investir? E com relação a grandes empresas, grandes ideias, hoje, está havendo ainda entrada de capital estrangeiro com esse objetivo, né, contextualizando com o que a gente vinha falando também agora, na questão do custo de oportunidade e do risco de você investir no Brasil ou investir num outro país, em outra localização no mundo, né? Uhum. Mas, Lucas, essa é também a racionalidade ali, mata essa questão. Por exemplo, você é diretor da Toyota, tá? Você é o presidente da Toyota para o mundo aí. Você tem que autorizar uma nova planta. Você pode montá-la no Brasil, na Índia, China, na Europa, enfim. Né? Você vai fazer a mesma leitura de estrutura de custo e, cara, você não vai abrir isso aqui, né? E o câmbio hoje já mostra, né, essa relação, né? A gente está mais propenso a sair daqui do que trazer dinheiro para cá, né? Essa é a leitura, né? E daí você olha para o mundo e tal, né? Onde é que estão os vetores de crescimento, enfim. E eu até acho, né, que o modelo chinês de desenvolvimento, assim, eu acho que ele está chegando ao fim, como chegou o modelo japonês. O Moisés e o André vão lembrar lá que nos anos 90 se tinha a perspectiva de quando a economia japonesa, nos anos 80, quando a economia japonesa iria passar a americana. E aí você estagnou, né? Entrou nos anos 90 e o Japão, né, começa a estagnar. Juros negativos. Que é o que pode caminhar a China agora, tá? Porque a China está com o quê? 1,3, 1,4 bi de pessoas e vão encolher para 900 milhões lá, questão do controle populacional. Quem não fez isso e pode continuar crescendo numa dinâmica boa é a Índia, né? Aí se olha para a Europa. Pessoal, a Europa enriqueceu, mas envelheceu, né? Diferente do Brasil, que tudo indica que a nossa maior tragédia vai ser envelhecer antes de enriquecer. Nós estamos vivendo o nosso boom. Nós estamos vivendo o nosso boom demográfico agora. Nós não estamos aproveitando o nosso boom demográfico, né? A gente não consegue transformar isso em desenvolvimento econômico, nem em crescimento. Né? Em desenvolvimento econômico é sustentável, né? A gente vai dando os voos da galinha e somos concentrados, como o André bem pegou, em poucos setores. E, pessoal, para onde está indo? Vamos pegar aqui Rio Grande do Sul.
que já foi um dos estados economicamente mais importantes do país, né? Avançados. Tanto é que a gente conseguiu enganar o André por André sair do Rio e vir para o Rio Grande do Sul achando que era avançado aqui, né? Então, mais um enganado aqui. Era a Europa do Brasil. Europa do Brasil. Pessoal, o nosso jovem, pessoal, onde é que está o jovem do Rio Grande do Sul que a família oferece para ele condições dele empreender, ou seja, ele já vem de uma família de empreendedores que consegue passar essa racionalidade para ele e que consegue ajudar ele com recursos. Paraná, Ele Santa Catarina. Isso aí, ele está empreendendo Santa Catarina, seja, né, oeste ali, Chapecó, enfim, está indo lá para o litoral, e a gente não tem como culpar ele de querer ir para aquele litoral lá, não, mas está indo São Paulo, Rio, ou está saindo do país. Pessoal, então, o nosso jovem que tem capacidade de dinamizar a economia do Rio Grande do Sul não está ficando aqui. Que futuro nós temos aqui para o nosso estado? Tu sabe assim, ô Tiago, eu ouvi um podcast essa semana, eu até compartilhei com o Moisés e com o Lucas, chama Podcast Conversar, né? Que foi um bate-papo com 4 economistas. Desses 4, um era o Marcos Lisboa e o outro era o Samuel Pessoa. E o Marcos Lisboa falou exatamente isso. O grande problema do Brasil hoje é que as cabeças, as mentes com mais estudo estão indo embora. E esse é o problema, que elas vão embora e muito provavelmente não vão voltar. E vão gerar riqueza lá. Então, isso nos leva a crer que o futuro vai ser um futuro de empobrecimento. Né? Porque uma maneira que tem que fazer de você crescer no médio e longo prazo é fazer com que você desenvolva essas cabeças e as cabeças fiquem aqui para gerar desenvolvimento, crescimento econômico, conhecimento, inovação e assim por diante. Né? E elas vão gerar todo esse processo lá fora, não aqui. Um ponto de vista que eu tenho a respeito disso, André, é principalmente voltado com relação a... A gente vai cair em questão de governo agora, tá? Mas questão de tributação, tá? Até por impostos que são cobrados direta e indiretamente. Hoje, do meu ponto de vista, existe uma indignação muito grande com relação a isso, porque você empreender num país que nem o Brasil hoje, você trabalha 30% do teu ano só para pagar o governo, né? E quando você vai para um país onde que você tem um pouco mais de liberdade, de autonomia para trabalhar e com uma carga tributária menor, só por si só isso já é um incentivo, né? Então eu vejo que existe um movimento de saída às vezes do pessoal para outros países também por isso, e não só, mas por maior qualidade de vida. A gente até estava comentando um pouco isso antes do programa, né, Thiago? Eu questionei ali com relação a um país que seria interessante para a gente investir hoje e até talvez pensar em se mudar, né? E a gente até não precisa ir tão longe para isso, né, Thiago? Não sei se você quer comentar um pouquinho. Pessoal, a gente pode pegar o histórico recente aqui do que está acontecendo com o Paraguai, que esse ano recebeu o grau de investimento. Enquanto o Brasil, né, tem uma piora nas contas públicas e a gente teve uma agência aí de rating que nos elevou um degrau no nível de rating, mas ainda não somos grau de investimento. O grau de investimento basicamente é um selo de bom pagador, tá? É você ser um país sério. O Paraguai recebeu esse selo, né? Nós não. Eu acho que é outra questão que dá para a gente encaixar nesse futuro da economia do Rio Grande do Sul. Porque você pega assim aproximadamente, né, Brasil, olha, maior mercado consumidor, São Paulo. Então, como é que a gente vai montar um negócio para ter escala e ganhar dinheiro? A gente tem que fazer negócio com São Paulo. Então, o Rio Grande do Sul precisa acessar o mercado, né, de São Paulo. O Paraguai precisa acessar o mercado, quer dizer, permite acessar o mercado de São Paulo com a mesma distância geográfica, mais ou menos, que você tem aqui do Rio Grande do Sul. Aí, se aquela brincadeira que a gente fez, Brasil-China, vamos fazer Rio Grande do Sul-Paraguai, né? Custo de energia, custo de logística, custo de maquinário, né, não sei o que, impostos, enfim e tal. E não é à toa que o Paraguai está recebendo a alcunha aqui do Tigre Guarani, né? Então, está ocupando a relevância que o Rio Grande do Sul daqui a pouco poderia ter para abastecer um mercado desse. Então, você vê grandes empresários aqui também do Rio Grande do Sul investindo cada vez mais no Paraguai, porque já visualizaram, né, 10, 15, 20 anos à frente, fizeram a conta e falaram, pô, é melhor essa planta aqui, eu preciso estar no Paraguai e não mais no Rio Grande do Sul. Então, o nosso desenvolvimento, ele vai junto, né?
Tiago, Mas olha, Thiago, eu acho que o contexto ficou muito bem feito, assim, em relação àquilo que a gente queria entender e compreender um pouco, né? Não só desse histórico, mas também do ambiente econômico, né? E eu acho que os teus insights e a informação que tu trouxe para nós é muito relevante para a gente finalizar, né, com a pergunta que a gente gostaria de fazer no início. Onde investir o dinheiro em períodos de crise econômico-financeira, né? Então, a gente gostaria de finalizar, então, contigo, até porque já estamos chegando perto do tempo aí, de 1 hora do nosso programa de hoje. Então, a gente queria, depois dessa contextualização aí, muito bem feita, né? E fez a gente pensar um pouco também, certamente quem ouve nós pensou bem sobre isso. Mas agora a gente quer saber, e aí? Crise econômico-financeira é comum, né? Aonde investir? O que tu diria? Deixa eu cutucar o Tiago um pouco mais ali. Tiago, pensando num mercado restrito, concentrado, pequeno, da Bolsa de Valores, como que eu vou competir com uma Selic 2024 de 12,25? Muito possivelmente, né? Semana que vem a gente tem reunião do Copom ali. E como competir em 2025 com uma possível Selic de 14,25? E aí, a Bolsa vai minguar mais ainda ou ela vai conseguir competir? Como é que a gente faz esse troço? Selic mais alta, Bolsa para baixo, ou Selic para baixo, Bolsa para cima? Como é que a gente faz essa brincadeira aí? Só para fazer mais um adendo aí, eu estava aqui com o site do Tesouro Direto aberto, a gente está com IPCA mais 7,32% com vencimento para 2029. Taxas, voltamos para taxas históricas, né? Uhum. Pessoal, E aí tu tá com o pepino na mão agora. Não, pessoal, essa é fácil. Eu tenho uma resposta aqui que envolve revisar alguns dados. Ela é rapidinho, demora 2h30 aqui. Eu consigo, então, contextualizar vocês, né? Pessoal, mas assim, olhando os cases, tá? Pelo menos como é que a gente tenta pensar aqui na mesa de operações, como é que funciona o nosso modelo, sempre lembrando que é o nosso modelo, é a nossa forma de pensar, e não existe esse como único modelo no mundo, e a gente não tem nenhuma pretensão de dizer que o nosso modelo é o único que existe ou que é o melhor que existe. Por que a gente usa ele, então? Porque ele me deixa confortável no momento de tomar a decisão e tentar responder perguntas como essas aqui que vocês, né, levantaram e tentar entregar uma resposta mais sólida possível, né? Por que a gente parte, né? A gente tem que partir de um mundo onde nós estamos com um PIB de mais ou menos 100 trilhões de dólares, tá? Estamos avançando a casa de 100 trilhões de dólares. Então, todo o nosso produção, todo o nosso consumo, enfim, tudo que a gente está fazendo aqui no nosso dia a dia, ajuda nesses 100 trilhões de dólares. Nós estamos lá. Quem é que produz mais, né, dentro desses 100 trilhões? Os americanos colocam algo entre 25 e 28. Depois vem a China, faz mais ou menos lá seus 18 trilhões. Depois, se nós ajustarmos por paridade de poder de compra, vem a Índia, com mais ou menos seus 6 trilhões de dólares, já passando Alemanha e Japão. E o Brasil está entre os 10, ainda com um PIB de 2,5 trilhões de dólares. Ok, isso é dado agora, não tem como a gente beneficiar muito disso, porque é o que é. Como é que vai ser essa dinâmica de crescimento até 2030, 2040 e 2050? Então, aí entra, né, aquilo que o André comentou, de olhar os dados, né, montar modelos, fazer projeções e tentar identificar quais são os vetores de crescimento do mundo para os próximos 10, 15, 20, 30 anos. Né? O que nós conseguimos observar? Primeiro, vetor de população. Nós vamos sair de uma população que hoje já passa de 8 bi de pessoas e, dados da ONU, a gente vai estabilizar em 10 bi de pessoas. Está caminhando para o mundo com mais pessoas. Essas pessoas, né, elas vão ter mais renda pela projeção do PIB. Então, você pega lá, PIB americano, hoje de 25, 26, pessoal, e observem bem o dado, tá? Independência americana, 1789, né? De 1789 até 2024, eles fizeram 25 trilhões de dólares. Até 2050, eles devem entregar mais de 25 trilhões de dólares. Eles podem ir até 50 trilhões. Vejam bem a possibilidade do pode, tá? Pessoal, porque pode dar a Terceira Guerra Mundial, pode dar um apocalipse zumbi, pode dar uma pandemia nova, né? Pode, sei lá, o vírus do coronavírus fazer uma mutação com o ebola, virar o coronabola e matar todo mundo. O box, né? Não sei o que lá, que tem um box aí.
Isso, então tem muita coisa no meio do caminho. Por isso que são projeções, quando sai um dado novo, você tem que pegar esse dado, realimentar o modelo, e por isso que as projeções estão sempre mudando. E até ouvi uma fala de vocês essa semana, que foi o André mostrando a mudança das expectativas que estava acontecendo com relação à inflação, enfim. Pessoal, o Boletim Focus, ele é um boletim que tem o objetivo de mostrar essas mudanças e essas sensibilidades, né? Não é, é uma foto, porque eu projetei que o Focus vai ser assim para o final de 25, vai ser exatamente assim, é estático. Ele não é estático, ele é dinâmico. Então, toda semana sai para que a gente consiga incorporar essas mudanças. Então, mesma coisa, previsão de crescimento para o mundo, beleza, é 50 tri, se todos esses critérios aqui forem cumpridos. Um deles mudou, refaz a conta e refaz a projeção, né? Olhando para esse crescimento do mundo, aí a gente olha para um processo que eu acho que beneficia muito o Brasil, né, que se chama ocidentalização da dieta alimentar. Mais pessoas com mais renda, elas têm as preferências de gasto dela, né? Aí eu lembro, André, lá no começo dos anos 2000, o André ensinando micro 1, né, ele entrava em sala de aula e dizia, você prefere o sorvete da Kibon ou da Nestlé? Você prefere não sei o quê, não sei o quê. Ele ia desenhando as curvas de preferência lá, enfim, como é que a gente ia alocando o recurso, né? E eu acho que é isso, a gente precisa entender essas pessoas que vão entrar numa classe média global, e tem estudos muito interessantes que mostram que até 2030, 1,5 bilhões de pessoas vão entrar na classe média mundial. Nunca antes na história da humanidade você colocou tantas pessoas na classe média em tão pouco tempo. Então, vai vir um boom de consumo nesses próximos 5 anos, tá? De novo, todos os parâmetros sendo respeitados, né? O que a gente estudava lá nas aulas de Química e Física, né? Dentro dos parâmetros de temperatura e pressão, enfim, ok? NTP? Isso aí. Olha aí. Pegamos o cientista aí, né? E aí, pessoal, tudo... Então, 1,5 bi de pessoas vão entrar na classe média. Qual é a pergunta? O que esses caras vão consumir primeiro? Será que esse cara vai querer um iPhone, vai querer um copo Stanley, vai querer um computador, vai querer o que esse cara quer, né? E a pandemia deixou claro que quando essas pessoas receberam auxílios de renda, esses caras vão comprar comida. E até a ordem da comida ficou clara. Esses caras querem consumir primeiro proteína, depois eles querem consumir açúcar e derivados, e depois leite e derivados, cadeia de lácteos, né? Então, proteína, açúcar e lácteos. Eu acho que é para lá que o dinheiro vai, que é o que o Brasil tem aqui para oferecer para o mundo. Na cadeia de proteína, temos. Então, que ordem a pandemia nos mostrou? É bovino, suíno e frango. Temos empresas que atuam nessas cadeias aqui. Depois, a parte do açúcar, nós temos, né, uma indústria muito consolidada, né? O setor sucroalcooleiro aqui é muito forte. A nossa cadeia de lácteos que não consegue consolidar porque, né, a gente tem algumas questões aí que são de políticas, onde você tira o tributo da importação ali, né, de lácteos dos nossos vizinhos, e você acaba fazendo com que a nossa cadeia de lácteos aqui oscile muito, e ela não consegue, daqui a pouco, explorar todo o potencial que ela tem, né? Até pode ser uma justificativa aí, uma sugestão para um próximo podcast, que vocês consigam trazer alguém aí desse setor, tentar explicar um pouquinho, né, toda essa dificuldade aí que o setor de lácteos enfrenta, dado que tem uma macroeconomia, né, uma tendência global muito favorável aí para o setor. Mas, enfim, vamos concentrar proteínas? Temos. O que a gente tem, então, à disposição no Brasil? Nós temos empresas que produzem grãos, nós temos empresas que beneficiam esses grãos, nós temos frigoríficos, nós temos a logística em toda a cadeia produtiva, nós temos bancos que fomentam isso tudo, nós temos empresas de pesquisa, nós temos empresas que fornecem insumos para isso, enfim, então. Então, para estar dentro dessa tendência de crescimento global, entendendo os setores no Brasil que serão empurrados por isso, porque mesmo que o Brasil não queira crescer, esses setores vão ser empurrados por isso, eu acho que as pessoas podem procurar ativos de renda fixa, né, atrelados a esse setor, podem procurar ativos de renda variável, se tiverem o perfil para isso atrelado a esse setor, e estão construindo uma carteira que tende a ser vencedora ao longo do tempo, porque a gente está a favor da correnteza, né? Aí, os ativos específicos, enfim, fica difícil falar, porque aí a gente tem uma série de CVM, enfim, regulamentações, enfim, que proíbe que a gente faça isso, né, de maneira pública. Mas me parece que a tendência é essa. Então, o investidor, dentro do perfil dele, né, entendendo o risco, entendendo o retorno que ele pode ter pela frente, liquidez, me parece que é isso que o Brasil oferece. Porque se o Brasil desaparecer, pessoal, imagina se
amanhã, 7 de dezembro, sumiu o Brasil. Pessoal, eu acho que a economia global desmorona. Porque China desmorona, porque eles não vão ter alimento lá para rodar o negócio, o caos, né? E a China entra em caos, o mundo também. Então, o Brasil... Não vai ter suco de laranja, não vai ter café. Isso aí, né? Você começa a olhar açúcar. tudo, minério de ferro, petróleo que a gente exporta, vai ser aquela escadinha do dominó, né? Tu derrubou uma pecinha, todo o restante vai derrubar, vai cair junto. Isso aí. E, pessoal, tem planos assim que a gente conseguiria montar, mas, de novo, e daí pegando o contexto que a gente tem, tá? Nós estamos, né, num ambiente onde nós estamos formando ainda o nosso empresário, formando a racionalidade capitalista. Então, o mercado financeiro, ele é um mercado onde as pessoas estão começando a entender e ainda estão começando a acessar. E parece, pô, mas ainda estão começando, porque, pô, se fala em mercado financeiro há 10, 15 anos, a Bolsa Brasileira agora vai, vira capa de revista, os próximos milionários são quem estão na Bolsa, aí o ciclo vira e aquele negócio morre, e a Bolsa mingou, né? Tem aquela capa da Exame, se eu não me engano, não, da Economist, né? Que era o Cristo Redentor, decolando, depois ele explodindo no meio do voo, enfim, ele cai. Então, isso quer dizer que todos os setores da economia brasileira ficam nesse ciclo eterno? Não, você tem setores que crescem. Então, tentando de maneira objetiva aqui, né, colocar, eu acho que são esses setores que o investidor precisa entender, precisa acessar, e as carreiras mais seguras para o Brasil, seja para a gente trabalhar, né, desenvolver nossa carreira, empreender nesse setor, investir nesse setor, né, eu acho que a gente vai ter uma vida financeira muito, muito mais tranquila pela frente. E infraestrutura, né? Que nós somos precários ainda, né? É incrível, né? O amigo que ficou quanto tempo fazendo o trecho Passo Fundo, Porto Alegre? Cara, assim, eu achei que eu ia morrer e não ia ver a duplicação da BR-386. Eu falei, não, esse troço vai duplicar antes de eu sair da UPF. Cara, eu saí da UPF e não duplicaram. E eu acho que não vão duplicar 5, 10 anos aí para terminar esse troço. Isso que é uma obra infinita, né? Aumenta o volume de veículo trafegando nas vias, você tem a mesma estrada lá dos anos 60 e 70, maior volume de veículo, mais acidente, morre mais gente. Começa o ano, o departamento de rodagens e tal já tem estatística em cima da mesa, vão morrer tantas pessoas em tal trecho esse ano. Sim. É frio demais ou não é um negócio? E é assim que... Thiago, é estratégia de controle populacional essa aí? Sendo bem bobo, fazendo uma fala dessas, né? Mas assim, Thiago, a gente acha que é uma conversa muito interessante, né, que nós tivemos, e esse contexto todo que tu fez, né, eu tinha essa inquietação, né, para fazer essa pergunta sobre o mercado financeiro, para fazer, digamos assim, essa contextualização, para fechar, né, com essas informações que tu trouxe para nós aqui. Mais uma vez, a gente te agradece, né, por ter estado aqui conosco. A gente gostaria de te convidar aqui já, né, na gravação do programa, para você estar mais vezes aqui conosco, para te participar, ser um dos nossos membros aqui do nosso programa Fato Econômico, a economia além da conjuntura, porque achamos que vai agregar muito aquilo que nós nos propomos, né, que é trazer informações para as pessoas, mas informações com base na teoria econômica. Então, agradecemos muito, né, essa tua participação aí, né, e certamente vamos continuar essas discussões aí que são muito ricas, com certeza. Da minha parte, eu te agradeço e fico por aqui. Não sei se o Lucas, o André tem alguma coisa ainda a acrescentar, mas eu acho que tenho só uma provocação, né, bem final. servidos com essas informações. O que vocês acham? Eu tenho uma provocação final pro Thiago. Para o próximo? Pro próximo. Pensa para responder depois. O governo, às vezes, fala que a Bolsa é pequena, concentrada. Aí eu te pergunto, quando ele incentiva BNH, investir em poupança, para poder financiar a casa própria, ele também não está concorrendo com uma Bolsa pequena? Mas fica para a próxima tua resposta, hein? Lucas?
De minha parte seria isso, pessoal, também. Eu acho que foi muito rico o conteúdo de hoje e dava para fazer umas quantas aulas, né? Com tudo que foi falado aqui de história econômica, de tendências de mercado, enfim. De qualquer forma, também queria agradecer, Thiago, mais uma vez. Foi um prazer estar trocando ideias contigo aí, sempre é muito rico. Moisés, André também, a gente tá todo dia aí junto, a gente não costuma fazer um agradecimento um para o outro, mas é um prazer imenso fazer parte do programa aí com vocês. Então, de minha parte seria isso e até o próximo. Thiago, agradecido mais uma vez. Obrigado. Agora tu pode abrir aquela cerveja espanhola para comemorar o din-din que tu recebeu aí durante a semana, negociando aí aquelas mercado futuro de soja, café, dólar, né? Dólar futuro, né? Então, só não esquece que não pode guardar tudo no colchão, né? Porque depois a casa pega fogo, tu perde o colchão, né? Era dia então, de payroll hoje, de Thiago? novo, né, Thiago? Mas eu não preciso te ensinar isso, tu sabe muito bem. Bem mais que nós. Que bom que se fosse a cervejinha, enfim e tal, né? Pô, agora é trabalhar de novo, terminou de trabalhar, é uma salada, água e academia, né? Porque, segundo o pessoal em casa aqui, eu tô gordo. Pode um negócio desse? Sério? Mas nunca aconteceu isso contigo, Thiago? Virou um boi de invernada, então. O pessoal me deu um ultimato aqui, diz, ou emagrece ou emagrece, né? Então, bora. Mas tu vai pra academia ou tu vai descer agora, vai no shopping comer um Big Mac? Você não conta um plano aí, que é a questão do cara chegar em casa, bom fim de o cara semana tem que aí, viu? a roupa, né? Thiago, bom um abraço. fim de semana para vocês. Um Mas abração. Valeu, pessoal. bom final de semana aí. Valeu. Até mais.